ler, por favor. Está gravando. Ok. Vamos ver primeiro o documento 1, na introdução do livro de Urântia. Temos no parágrafo 0.12.14. O autor do documento. Nós, ao chegarmos ao final da leitura, conhecemos todos os autores do livro de Urântia. Então, vamos ver na abertura, na introdução, o primeiro autor do documento, ditado por um conselheiro divino de Orvonton, dirigente do corpo das personalidades deste superuniverso, designado para retratar em Urântia a verdade sobre as deidades do paraíso e o universo de universos. Sabemos que são vários reveladores, todos eles espirituais. E aqui vemos, na primeira apresentação, que este documento foi ditado por um conselheiro divino de Orvonton. Sabemos que um conselheiro tem acesso a todo o conteúdo da área do conselho dele. E este conselheiro é divino, porque ele procede do paraíso. E ele é conselheiro divino de Orvonton. Aqui temos mais uma informação. Orvonton é o nosso superuniverso. Então, já temos uma ideia inicial de quem é o autor do documento que vamos estudar. Ele é conselheiro divino do nosso superuniverso. Então, ele tem acesso a tudo. E ele é dirigente, ele tem um cargo que é funcional. Ele funciona como dirigente. E essa direção dele é sobre o corpo das personalidades. Então, sabemos que há um corpo de personalidades. E é deste superuniverso, aquele Orvonton. Então, ele dirige um corpo das personalidades do superuniverso de Orvonton. Ele tem um conhecimento todo abrangente no que toca ao divino e ao superuniverso. E ele foi designado, logo, ele recebeu a designação. Então, a nossa mente vê que ele tem uma designação cedida, outorgada. E essa designação foi para retratar, ou seja, transmitir. E logo, o livro de Urântia é um retrato, é uma transmissão autorizada, outorgada. E isso é feito em Urântia. Aí sabemos que Urântia é a nossa casa, a nossa morada, o nosso mundo, o planeta de nossa origem. E o que ele vem retratar? A verdade. E a verdade é o que mais queremos saber. Porque a verdade é o alimento do qual temos fome e o conhecimento é a verdade do qual temos sede. Isto é sobre as deidades do paraíso. Então, sabemos aqui por revelação que são deidades do paraíso. E o próprio livro, além de nos apresentar Deus,
integralmente nos revela tudo que nos diz respeito no superuniverso até Urântia. E ele revela isso sobre as deidades do paraíso e o universo de universos. É o universo que contém universos. Amplia muito o nosso entendimento, porque sabemos ser de um universo. E agora sabemos que há um universo que tem universos. Então, isto amplia muito. A nossa mente não conseguirá jamais encolher e voltar ao ponto anterior, porque estas três linhas ampliaram muito, muito, muito a nossa mente. E devemos alcançar a mente cósmica. E começa com o livro de Urântia, introdução. E aqui vamos nós mergulhar nesse estudo, onde teremos o retrato, a transmissão, a verdade sobre deidade e divindade. Saberemos a diferença e o significado de deidade e divindade. No item 1, o 2 é Deus. Todos queremos conhecer melhor Deus. E eis aqui Deus se mostrando para nós como ele é, como ele se compõe, como ele funciona. E é maravilhoso, porque ele está falando para nós mortais de Urântia. E ele sabe que em nós reside uma fagulha dele, e que não coage a nossa vontade individual, livre. Portanto, teremos sempre a liberdade de aceitar, de escolher aceitar ou não esta revelação. Então, Deus se apresenta. No 3, a primeira fonte é centro. Começamos a entender que tudo tem um começo, a nossa mente precisa de um começo, de um princípio, de um início. Mas, por outro lado, teremos conceitos novos e a nossa mente vai se elevar um pouco para integrar, incluir e compreender. Se há a primeira fonte é centro, ela tudo começou. O item 4 é realidade do universo. Item 5, realidades da personalidade. Somos personalidades. Nós nos descobrimos como personalidades. E falamos no plural porque somos reconhecidos por semelhantes. E semelhantes reconhecem personalidades. Logo, lá tem a primeira fonte e centro. Aqui no 5, realidades da personalidade. Vamos conhecer mais e melhor sobre o que somos. Somos pessoas, somos personalidades. E a nossa realidade. O 6 é energia e modelo original. Se lemos que tem a primeira fonte e centro, no 6 vemos que a energia e modelo original. Original é tudo que dá início a tudo. Original é único, é primeiro, é primário.
e tudo o mais provém daí, como cópias. O modelo original é o original, tudo mais são cópias. E aqui fala energia e modelo original. Nossa mente recorda que a energia segue o pensamento. Isso é muito conhecido por nós. Se nós, ou quando nós, nos conscientizarmos num nível intenso e extenso e trabalharmos a energia e o pensamento numa fórmula original, nós conseguiremos bons resultados, conseguiremos maravilhas, porque sabemos que a energia segue o pensamento. Assim, vamos lembrar também, assim na terra como no céu. Então, nós vemos no 3, a primeira fonte é centro. No 6, energia e modelo original. No 7, vamos estudar e conhecer o Ser Supremo. Vejam que maravilha Deus se apresentar a nós e apresentar o Ser Supremo. E por quê? Como? Nós, no estudo, saberemos, porque o estudo vai nos revelar. Mas é uma maneira de sabermos como Deus nos toca, como nós tocamos Deus. Além da fagulha, presença divina dele que reside em nós, independente desta, ainda mais o Ser Supremo. E no 8, Deus, o sétuplo. Nós sabemos que o sétuplo é desdobrável em 7, ou é dobrável em 7, ou manifestável em 7, ou exteriorizado em 7. Enfim, entendemos que ele também é este, o sétuplo. Maravilha conhecermos, além do Supremo, Deus, o sétuplo. Nossa mente começa a acessar conceitos novos, novíssimos, originais. E isto amplia a nossa mente, substitui antigos conceitos por novos conceitos, ou conceitos novos. E aí no 9, Deus, o último. Por que Deus, o último? Como nossa mente pode entender Deus, o último? Bem, Deus está se apresentando a nós. Então, ele, no 7, se apresenta como o Supremo. No 8, ele se apresenta como o sétuplo. E no 9, ele ainda se apresenta como o último. A nossa mente avança e se amplia para mais luz. Luz, conhecimento. Luz, informação. Luz, entendimento. Aí temos no 10, Deus, o absoluto. Nós sabemos que absoluto é máximo. Nada está fora de absoluto. Portanto, nós sabemos e cuidamos quando nos referimos a absoluto. O absoluto é todo abrangente, todo abarcante, todo abraçante.
todo includente, nada está fora do absoluto. Aí no 10, Deus, o absoluto. Nossa mente se aquieta, porque ela está sendo saturada de Deus. Ela está sendo invadida por Deus com nossa permissão e desejo. Nós pedimos, nós queremos e nós recebemos. E no 11, Deus nos apresenta os três absolutos. Interessante. Como pode o absoluto ser, no 11, os três absolutos? A nossa mente caminha, expande. E no 12, Deus se apresenta às trindades. Isto diz algo que já é conhecido nosso. As trindades. As trindades nos lembram o paraíso. É de onde sabemos algo sobre as trindades. Então, estamos nos preparando para que Deus se desdobre em nós e que saibamos conhecê-lo melhor. E conhecendo, seremos sabedores de Deus. Nós não simplesmente acreditaremos em Deus. Nós saberemos de Deus. E saber de Deus é mais do que crer em Deus. Algum de nós ficaria com alguma dúvida? Crer em Deus é um ponto. Saber de Deus é indizível. Então, podemos ser conhecedores de Deus relativamente no nosso nível. Então, o que conhecemos, o que sabemos, o que acreditamos e o que é consciente em nós de Deus é o que aqui vai se apresentar. E observemos o seguinte: eu acredito que a próxima fala fica para deidade e divindade. Mas vamos adiantar. A primeira fonte é centro, o ser supremo, Deus o séptuplo, Deus o último, Deus o absoluto. Notaram que Deus, Deus, Deus? Então observemos. Eu, ser supremo, eu, o séptuplo, eu, o último, eu, o absoluto, são eus. Em português, na língua de Urântia portuguesa, disse de eus. E de eus é Deus. E Deus são muitos eus. Então, Deus, na língua de Urântia portuguesa, é de eus. Eu, Pai, eu, Filho, eu, Espírito, eu, Supremo, eu, Cétuplo, eu, Último, eu, Absoluto, os três absolutos. Esta é uma forma de ver melhor e de entender melhor. As trindades vão ser reveladas. E nós já sabemos que cada trindade é um eu. E que quem viu o Pai, ou quem viu o Filho, viu o Pai. Porque o Pai e o Filho são um. E o Espírito sopra onde quer. E sabemos que o Espírito é o Pai, é o Filho e é Ele mesmo o Espírito. Então, a Trindade é de
eus, Deus. Isto se dá na língua portuguesa de Urântia, para um benefício nosso e facilidade de compreensão e entendimento. Agora, dito isto, que é uma introdução da introdução, nós vamos dar o início à leitura, o estudo do livro, devagar e calmamente, porque há muito conteúdo para ser discutido, compartilhado. Nós leremos um parágrafo e discutiremos, certo? Então, eu pediria que alguém se ofereça para a leitura. Vamos fazer uma pausa de 1 minuto para serenar esse início e começar a leitura. Só eu que estou escutando isso ou todo mundo está ouvindo isso daí? Está um silêncio. Não estou ouvindo nada não, Cid. Tem algum som em algum lugar? Está todos os Eu tô microfones ouvindo, fechados. eu tô ouvindo um em espanhol. Não, Todos os microfones estão é. fechados. Lúcia Helena, seu microfone pode fechar? Fechou. Não, não deve vir nada diferente. Entendamos que todo o livro de Urântia ficou pronto, aí a introdução foi preparada e colocada no livro. Vejam que maravilha. Todo o livro pronto, ele é coerente, do princípio ao fim, da primeira à última página, a coerência em todos os textos, sem uma única contradição ou desencontro sequer, sem nenhuma imprecisão do início ao fim, e a introdução foi colocada ao final. Imaginem a sabedoria dos reveladores para nos transmitir esse documento, que diz que ele é do nosso superuniverso de Orvonto, passado em Urântia. Então, quem poderia ler, por favor? Eu não posso ler. Lúcia. Tá Quem? bem? Lúcia. Helena. Lúcia Helena. Muito Isso. obrigado, Lúcia Helena. Você poderá ler, sim. Posso começar? Pode, está na tela. Ok. Livro de Urântia, Introdução. Nas mentes dos mortais de Urântia, este sendo o nome do vosso mundo, existe grande confusão a respeito do significado de termos como Deus, divindade e deidade. Os seres humanos encontram-se ainda mais confusos e inseguros a respeito das relações entre as personalidades divinas designadas por esses diversos nomes. Em vista dessa pobreza conceitual, somada à imensa confusão de ideias, fui orientado a formular esta exposição introdutória, com o fito de explicar os significados que correspondem a certos símbolos verbais,
como deverão ser utilizados a seguir nestes documentos, os quais o Corpo de Reveladores da Verdade de Orvonton foi autorizado a traduzir para o idioma inglês de Urântia. O nosso intuito é expandir a... Pausa. Pausa. Pausas cada parágrafo. Comentários, inclusive perguntas sobre o parágrafo. As perguntas poderão ser respondidas por todos nós, sempre concentrando no tema. Ou Coloca o seguimos texto em de novo frente. na tela para a gente ficar olhando enquanto reflete. Sabina, a Dani pediu para pôr na tela, deixar o texto na tela. Será que a cabine caiu? Pois é. Sabino? Aí está. Ah, O texto, né? é. Ah, estava com o microfone fechado. Aí. Aqui vemos que há um corpo de reveladores, o que significa que é uma organização muito grande. E do corpo de reveladores foi designado o mais próximo, de algum modo, para poder revelar as verdades sobre deidade, Deus, divindade, tudo. Eu posso falar aqui um pouquinho? Sim, por favor. Eu interpreto aqui nessa parte assim, que ele fala que, vou ler aqui do início, né? No 0021.2, ele fala assim, o nosso Não, nós intuito... não lemos ainda esta parte. Ah, tá, desculpa, porque eu tô mais à frente, então vou ficar Nós calada. estamos Vou lendo o ouvir, parágrafo. vou ouvir os amigos. Nós estamos no primeiro parágrafo. Então, seguimos adiante. Lúcia Helena, pode seguir a leitura? Posso. O nosso intuito é expandir a consciência cósmica e elevar a percepção espiritual. Torna-se extremamente difícil, porém, apresentar conceitos ampliados e a verdade avançada, limitados, que ficamos ao uso de apenas o idioma do vosso reino. Este nosso mandado, no entanto, exorta-nos a empreender todos os esforços para transmitir os nossos conceitos usando as palavras existentes na língua inglesa. Foi-nos recomendado que introduzíssemos termos novos apenas quando o conceito a ser transmitido não encontrasse em inglês nenhuma terminologia que pudesse ser empregada para retratar um conceito inteiramente novo, ainda que parcialmente ou mesmo com alguma distorção de significado. Daniela, quer falar? Isso, agora eu posso falar, que é sobre esse capítulo. Deixa o texto. Sobre isso aqui. Ele tá falando aqui, né? Ai, sumiu o texto para mim. Você quer ver o texto? Por aí, peraí. Deixa na tela. Que ele fala aqui, né? Cadê? Peraí. Ele fala que é difícil isso. Fala, o nosso intuito é expandir a consciência cósmica e a percepção espiritual, mas se torna extremamente difícil. Porém, apresentar conceitos ampliados e a verdade avançada, que ele fica limitado a apenas um idioma. Só que, assim, tem a palavra esforços também lá na frente, né? Que mesmo com essa dificuldade do idioma,
Eu percebo muito assim, trazendo para a minha prática no meu dia a dia. O que eu percebo é que eu me comunico muito por símbolos, por imagens. E o idioma, o meu mesmo, materno, que é o português, tem muitas palavras que eu uso até mesmo para nas minhas preces, como eu me rendo, às vezes eu dizia assim, eu me rendo a Deus, e depois eu fui ver que não era uma palavra leve para mim de significado, que eu, sabe, eu precisava substituir esse render, porque isso me remetia simbolicamente, assim, para mim, a minha mente funciona muito com símbolo, quando uma palavra vem, mas ela traz muito essa coisa de simbologia. Então, eu acho que mesmo a gente aqui, né, sem serem os reveladores, a gente mesmo, na nossa forma de nos expressar, a gente ainda tem muito a aprimorar, mas independentemente, né, do idioma ou dessas dificuldades, entre aspas, de modo de se expressar, ou mesmo de significar aquela palavra, né, o que que a gente sente realmente, né, porque o render para mim me remetia a um peso, porque eu lembrava de guerra, as pessoas se rendendo, então render para mim não era agradável, de certa forma me impedia mais, entende? Muito E bem, e Daniela. é isso que eu queria compartilhar. Muito bem. Muito bem. Obrigado. Agora, Eduardo, por favor. Obrigado. Eu só queria fazer uma observação, que na verdade acrescentando uma ideia que talvez as pessoas não tenham a respeito do livro, é que os reveladores eles tinham uma limitação. A principal limitação que acho que eu estou vendo alguém falar. A, Pronto. A principal dificuldade que os reveladores tiveram foi de escrever o livro sem nos revelar algo que nós não soubéssemos, ou algo que estivesse muito fora daquilo que a gente vivia na época que o livro veio para nós. Então, além da dificuldade com a língua, existia uma dificuldade em poder trazer os conceitos do livro sem transcender muito aquilo do que a gente sabia. Então, ele não podia fazer revelações muito à frente do tempo, nem mesmo trazer informações que fossem muito distantes, né? Então, ele trazia referências de estudos, de livros, de conhecimento acadêmico, tudo aquilo que já existia aqui. Então, eram essas as duas dificuldades deles, só para complementar um pouco. Muito bem lembrado, Eduardo. Daniela, quer falar novamente ou passa? Sim, rapidinho, mas o que eu gostei foi de ver aquela parte que fala, independentemente disso, eles fazem um grande esforço. Então, tipo, mesmo que eu tenha um ponto de vista de que, nossa, é difícil essa comunicação, há um esforço, né? Então, assim, de alguma maneira vai chegar. Pelo menos eu penso assim, né? Muito bem. E é bom lembrar, detalhe, os reveladores mantêm e atendem a nossa curiosidade e a nossa imaginação, ambas criativas e positivas. Então, temos que manter a nossa curiosidade, principalmente como de crianças, e também a nossa imaginação, com sinceridade. Então, isso se acrescenta ao que o Eduardo falou. Quem está lendo, continua lendo, por favor. Ok. Terceiro parágrafo. Na esperança de facilitar a compreensão e de impedir confusões da parte de todos os mortais que possam ler estes documentos, consideramos sábio apresentar
Nesta declaração inicial, um esboço dos significados que estarão ligados a numerosas palavras em inglês a serem empregadas para designar a deidade, bem como certos conceitos associados às coisas, significados e valores da realidade universal. Mais um fator importante que devemos ter sempre presente: todos os conceitos, significados e valores, todos os termos usados no livro de Urântia, nós, ao ler, devemos elevá-los ao mais alto nível do significado daquele termo. Devemos ampliar aquele termo ao máximo, ao maior alcance, sempre em nível elevado, porque isso vai nos ajudar sempre durante a leitura, do início ao final. Pode continuar, por favor? Quarto parágrafo. Contudo, ao formular esta introdução, já com definições e limitações de terminologia, faz-se necessário antecipar o uso desses termos na apresentação subsequente. Esta introdução não é, pois, uma exposição final e acabada em si, passando, assim, a ser apenas um guia orientador e definidor destinado a ajudar os leitores dos documentos apresentados a seguir, que discorrem sobre a deidade e o universo dos universos e que foram formulados por uma comissão de Orvonton enviada a Urântia com esse propósito. Tenhamos presente que todo o conteúdo da introdução está muito bem distribuído e detalhado no decorrer de todos os documentos de Urântia. Então, nós teremos várias vezes o contato com os termos e conceitos novos em documentos e situações diferentes, o que vai fazer crescer a nossa compreensão e o nosso entendimento. Isto vai se desenvolver durante todo o livro. Então, já o livro, a introdução diz, é um guia e vai nos ajudar muito. Então, tudo o que lemos na introdução estará adiante e vamos tomar de volta o mesmo termo. Continua? Pode Sim, continuar? Ok. Quinto parágrafo. O vosso mundo, Urântia, é apenas um entre muitos planetas similares habitados, que correspondem ao universo local de Nébado. Este universo, juntamente com criações semelhantes, constitui o superuniverso de Orvonton, de cuja capital Oversa provém a nossa comissão. Orvonton é um dos 7 superuniversos evolucionários do tempo e do espaço, que circundam a criação de perfeição divina, sem princípio nem fim, o universo central de Avona. No coração desse universo central e eterno está a Ilha do Paraíso, centro geográfico estacionário da infinitude e morada do Deus eterno. Comentários? Isso aí eu acho incrível como ele consegue dar a volta no universo todo e fazer um resumo do livro
quase todo num parágrafo só. O poder de síntese dele é assim, fantástico, sabe? E revelando tudo, assim, sabe? Eu acho fantástico esse parágrafo. Mas a introdução toda é a minha preferida. Uhum. Pode terminar? Ok. Sexto parágrafo. Por grande universo designamos, em geral, os 7 superuniversos em evolução, em conjunto com o universo central e divino. E estas são as criações organizadas e habitadas até o presente. Elas são todas uma parte do universo mestre, que abrange também os universos do espaço exterior, não habitados, mas em mobilização. Algum comentário ou silêncio? Não, só para reforçar ali, porque sempre tem essa confusão, universo mestre, grande universo, então o mestre é os habitados e os não habitados juntos, e o grande universo são os habitados, sempre fica uma confusão ali. Esse último parágrafo ali explica. O grande universo inclui o central e os superuniversos, e mestre, as três áreas. O mestre é a parte não habitada também, os espaços exteriores. Isso tem que ficar bem claro durante toda a leitura de todo o livro, porque esse conceito é fundamental. Muito bem. E eles falam muito no universo mestre, grande universo, em todo o livro. Não podemos confundir as coisas quando se fala de um, quando se fala de outro. Ou quando junta tudo. Repete bem aí, só que repetiu aí o conceito aí de um e de outro, rapidinho, por gentileza. O universo mestre é o central, é o paraíso, mas os 7 superuniversos e as áreas externas. O grande universo são os 3. São os 2. O central, o paraíso e os 7 superuniversos. Grava assim, Dani, o grande universo é tudo que é habitado. O universo mestre é os habitados, mais o não habitado, que são os exteriores. E às vezes ele menciona universo só. Quando ele está falando do universo, ele está falando do universo local, que aí já é outra coisa, é um recorte maior ainda. Que a gente está falando só do nosso. E esse universo, o universo que abrange tudo, é o absoluto, é isso? Não, é o universo mestre. O universo mestre abrange todos, inclusive o espaço exterior, os universos não habitados. Não, pensa na parte geográfica, esquece absoluto, essas coisas. Então, não, a parte geográfica é o grande universo, é tudo que é habitado. É o superuniverso, Avorna, Paraíso. E o universo mestre é os habitados mais os espaços exteriores, que não são habitados ainda, só isso. Sim. Eu entendi isso daí. A minha pergunta, minha dúvida é assim: se esse universo mestre, que abrange tudo, eu posso associar ele ao absoluto, porque para mim o conceito do absoluto é que abrange tudo.
É isso que eu estou querendo perguntar, porque eu me expressei mal na minha pergunta, mas era É, isso. eu concordo com você, Daniela. Eu também Mas aí decorei dessa forma. tá É toda misturando a coisas, criação. deidades com espaços, com Não, realidade, com o universo mestre para mim é toda a criação, até os universos, absoluto é os Deus. espaços não habitados ainda. Então, eu coloquei na cabeça que o mestre é toda a criação, Mesmo de habitados e sabedoria. não habitados. Não é isso que você entendeu, Daniela? Foi isso que eu entendi, entendeu? É, Foi exatamente isso daí que eu entendi, Maria. eu também, eu Exatamente. Por isso entendo que eu dessa estava forma com essa também. dúvida. Eu Mas também qual entendo é a dessa forma. relação que vocês estão fazendo com Deus, o absoluto? Não, eu E ele não. abrange tudo, Não, incluindo não, o Não, essa universo, Mas o confusão, aí está universo falando de mestre. duas essa coisas, de coisas confusão da diferentes. Daniela, Maria, não é o que tu Ah, tá tá. falando. para Entendi. universos não se usa a palavra absoluto. Absoluto. Ah, tá. Isso não. Isso eu concordo. Uhum. Mais Ai, para gente, frente tem mais. pois para mim, olha, pois gratidão, porque eu estava associando. Eu estava associando na minha interpretação, eu estava associando. Pois ótimo, graças a Deus que eu perguntei isso, porque eu estava fazendo uma interpretação aqui surreal na minha cabeça. Mas em lugar Muito nenhum bem. fala isto. Não, isso é bem difícil entender mesmo. Mais para frente fala do absoluto, talvez você entenda um pouquinho Não, melhor. essa parte da introdução, eu confesso para vocês, ela é bem desafiadora para mim. Tá para Bem todos nós. desafiadora. É para todos Isso aí nós. que a gente falou, esquece absoluto, supremo, é só a É, parte geográfica. porque senão fica muito difícil entender mesmo. Verdade. Pode continuar a leitura, por Posso favor? continuar, se alguém quiser dar continuidade também. Posso ler um pouquinho, se vocês quiserem? Pode. Pode ser? Pode ser. Sim, por favor, Marcos. Legal. O universo dos universos apresenta fenômenos de atividades de deidade. Por favor, leia o título. Ah, é. 1. Deidade e divindade. O universo dos universos apresenta fenômenos de atividades de deidade nos diversos níveis de realidades cósmicas, de significados da mente e de valores do espírito. E todas essas ministrações, pessoais ou de outras naturezas, são divinamente ordenadas. A deidade é personalizável como Deus, é pré-pessoal e suprapessoal de modos não totalmente compreensíveis pelo homem. A deidade caracteriza-se pela qualidade da unidade, factual ou potencial, em todos os níveis supramateriais da realidade. E essa qualidade unificadora é mais bem compreendida pelas criaturas como divindade. A deidade funciona em níveis pessoais, pré-pessoais e suprapessoais. A deidade total é funcional nos 7 níveis seguintes. 1. Estático. A deidade contida em si própria e existente em si. 2. Potencial. A deidade volitiva em si própria e com propósito em si. 3. Associativo. A deidade personalizada em si própria e divinamente fraternal. 4. Criativo. A deidade distributiva de si própria e divinamente revelada. 5. Evolucionário. A deidade expansiva por si própria e identificada com a criatura. 6. Supremo.
a deidade que experiencia a si própria e que é unificadora de criatura e criador. Essa deidade funciona no primeiro nível de identificação com a criatura, como supracontroladora no tempo-espaço do grande universo. Às vezes é designada como a supremacia da deidade. Pausa. Pausa. Corta. Vamos comentar item a item e compartilhar. Se houver um silêncio, o silêncio é muito significativo e também é enriquecedor. Por favor, Eduardo. Eu queria só fazer uma relação que é importante, até para facilitar aqui o entendimento, na verdade, só para contribuir. Quando ele fala que a deidade ele funciona em níveis pessoais, pré-pessoais e suprapessoais, a gente tem aí alguns conceitos. Por exemplo, a Ilha do Paraíso. A Ilha do Paraíso é uma espécie de deidade pré-pessoal estática. Então, o item 1, ele fala muito disso, né? Que é a deidade contida em si própria e existente em si. Então, esse seria um exemplo. No caso de potencial, por exemplo, o absoluto inqualificável, ele se autolimita, né? E para a criação dos mundos existenciais, então fica um potencial não manifestado. Então, isso também é um exemplo, né? Como potencial. Então, a deidade evolutiva em si própria e com propósito em si, né? Associativo poderia ser, por exemplo, a trindade, né? Que é a deidade personalizada em si própria e devidamente fraternal. Criativo, a deidade distributiva de si própria e divinamente revelada, poderia ser, por exemplo, o Espírito Infinito, né? Que trabalha também no campo da criatividade. Evolucionário, a deidade expansiva, como, por exemplo, o Supremo, né? Evolucionário, que é a deidade expansiva de si própria identificada com a criatura, né? O Supremo, mas aqui mais num sentido mais supremo, que é a deidade experienciada em si própria, que também é evolucionária, óbvio, e que é unificadora de criatura e criador, né? E o último, que seria dos espaços exteriores, né? Que a gente está falando de Deus, o último, como deidade projetada que transcende o tempo e espaço, que é o objetivo justamente dos espaços exteriores, né? Não é estar dentro do tempo e do espaço, mas fora dele, né? Só para ajudar um pouco no entendimento dessa parte. Muito obrigado, Eduardo. Maravilhoso. Mais algum comentário? Ou seguimos? Muito esclarecedor, Eduardo. Vamos seguir? Essa explicação que ele deu significa divinamente coordenadas? Não tem nada a ver. O que seria divinamente coordenado? Acho que é importante saber disso. Divinamente, você está falando de divindade. Aqui a gente está falando de deidade. A principal diferença é que na divindade é a forma com que esses absolutos se comunicam com o homem. Então ele está em cima dos valores, dentro do amor, dentro da verdade. Essa é a diferença entre divindade e deidade. No Sim, caso aqui a gente está falando da deidade. Sim, mas Então, a minha pergunta não é essa. O que é, então, simplificando, o que é elas serem coordenadas? O que significa isso? o Sabino falou no início algo muito importante, né? Ele falou, a gente tenta, às vezes fica difícil de entender, mas tudo isso é Deus, né? Então, Deus e suas manifestações. Então, todas essas manifestações de Deus, elas são coordenadas por si próprio. Então, quando a gente fala de Deus em suas manifestações, começando até com o inqualificável, partindo para o absoluto da deidade. Então, são expressões de um mesmo Deus, todas de uma forma intimamente coordenada, principalmente quando a gente está falando das deidades eternas.
eternas, que sempre existiram e sempre vão existir, né? Por exemplo, a gente explica a Trindade de uma forma que a mente humana consiga entender, que ela tem uma derivação, né, do Pai universal, do absoluto inqualificável. Mas isso não é uma realidade absoluta no sentido que a Trindade faz parte, sempre, ela é parte integrante de Deus. Então, quando se diz coordenada, é nesse sentido. Seria, assim, um outro raciocínio, a junção de tudo para um fim só, um fim supremo, um fim último, sei lá, eu não sei nem o nome da deidade, não sei nem se seria o último, o eu sou, ou alguma coisa assim. Seria essas partes, a soma dessas partes, todas coordenadas. É que é complexo, porque você está falando do Muito. tudo e do nada, por exemplo, quando você está Não, estou falando falando do de absoluto. partes que juntas, coordenadas, juntas, cada um com sua função, cada um com seu, como é que eu diria? Deus absoluto, você diz? Não, eu acho que ele está Com falando sua da função, última frase ali do primeiro formando o que é parágrafo. Deus, ou a última noção que a gente pode consegue ter de Deus. Deixa eu dar um pitaco. Sim. Esse coordenado aí, eu acho que fica mais bem explicado com o exemplo de uma empresa. Então, a Por aí. empresa ela vai ter várias divisões. Então, vai ter a divisão da gerência, dos diretores, dos secretários. Então, a empresa aí, nesse caso, seria a Trindade. Então, a Trindade ela é coordenada, ela também tem ali os arquitetos do universo mestre, que fazem planejamento, tem os serafins que fazem trabalho duro e tal. Então, é isso, quer dizer uma coordenação. Existem várias ordens, né, universais de seres divinos, e todos eles trabalham por um objetivo. E o objetivo é fazer as criaturas serem perfeitas como Deus é perfeito. Então, tudo que existe é para fazer com que isso aconteça. Toda essa coordenação dos sete superuniversos, universos exteriores, é tudo para isso, essa simples ordem. Então, existe toda essa coordenação de todos os universos, essas divisões aí, e isso eles se associam, que é ali o item 3, né? Eles se associam, tem uma criação por esse objetivo, né? Eu entendo assim. Sim, sim. É que assim, não é um assunto tão simples, é bem complexo, porque tudo se inicia no absoluto inqualificável, que é o Deus não deificado, ele é potencial. Ele é tão absoluto que ele não consegue ser qualificável. Esse é o Deus que, através da sua própria vontade, se autolimita para criar os universos do tempo e do espaço. Esse é o absoluto inqualificável, ele é tudo e ele é nada. Então, se a pergunta foi voltada para esse Deus, esse seria a fonte, né? A primeira fonte centro. A partir do momento que ele se autolimita, existe o absoluto universal que vai fazer essa autolimitação de Deus, que vai colocar em prática, vamos dizer assim, essa autolimitação de Deus, para que o absoluto da deidade exista. Porque senão o absoluto da deidade seria simplesmente engolido. Como que Deus consegue se autolimitar? Através do absoluto universal, que vai criar essa, vamos dizer assim, essa doma e que vai fazer com que esse Deus que decidiu se autolimitar, se autolimitasse. Eu estou sendo bem complexo, mas é só para vocês entenderem. A partir disso, a partir do absoluto da deidade, que na verdade surgiu depois da Trindade, então, se a gente for ver numa questão de ordem, você tem ali o absoluto inqualificável como primeira fonte centro inicial,
o absoluto universal, que vai criar esse ambiente limitado, vamos dizer assim. Aí vem a Trindade, o Deus manifesta-se pela personalidade no Filho. A partir do momento que ele faz isso, o Espírito Infinito é automaticamente criado. A partir de que você tem o momento da Trindade, você gera o absoluto da deidade, que é esse Deus que você consegue qualificar, porque até então ele é inqualificável, porque ele é tudo, ele não tem como, você não tem como qualificar o tudo. O tudo hoje, o que existe é que ele é a fonte de toda a energia. Ele é o sustentador do universo dos universos, do universo mestre. Ele é o sustentador de tudo, mas ele é um potencial, ele não é... para que ele se torne um Deus, mesmo visto pelas criaturas finitas, existe todo esse processo que eu falei. A partir desse momento, ele já é o absoluto da deidade. O absoluto da deidade, dentro do absoluto da deidade, a gente tem o Supremo. O Supremo é o que coordena toda a experiência do tempo e do espaço, que são os 7 superuniversos. Isso é o Supremo. E fora do Supremo, a gente tem Deus o Último. Então, quando a gente está falando de Deus absoluto, que seria a união de tudo, que talvez seja essa a sua pergunta, a gente está falando do quê? A gente está falando, primeiro, de tudo que está fora desse Deus existencial, que é o absoluto inqualificável. Tudo que está fora dele, que seria, vamos lá, o absoluto universal, o absoluto da deidade, a trindade, os 7 espíritos mestres, todas as manifestações desse Deus, né? E aí eu estou falando do Supremo e todas as manifestações, vamos dizer assim, do Supremo nos 7 superuniversos. Estou falando de Deus o Último, porque o objetivo final de toda essa criação é Deus absoluto, que seria a junção de todos esses deuses que vão desde o paraíso até o último. É que eu estou tentando explicar esse todo para ver se é essa a sua pergunta. Mas se essa for a sua pergunta, a resposta é o absoluto, o Deus absoluto. Só que esse só vai ser factual quando tudo tiver sido criado. Em teoria, ele vai se unificar a esse absoluto inqualificável, porque é esse Deus da experiência, toda a experiência, tanto do tempo e do espaço dos mundos, dos 7 superuniversos, quanto dos universos exteriores. Mas aí a gente está falando de um futuro muito longínquo e de uma potencialidade. A gente está falando de uma realidade. Está falando o que é a realidade hoje é um ser supremo em factualização e um possível Deus o último que vai se iniciar em algum momento. Mas isso é tudo potencial. Não sei se eu me alonguei demais, mas só para fazer um breve resumo. Deixa eu Muito dizer uma bom, coisa. foi necessário. Se eu só dizer uma coisa. Eu provoquei intencionalmente a discussão, porque isso, quando a gente fica com isso, só lê sozinho e não debate com ninguém, isso fica muito limitado à nossa cabeça. É bom saber impressão de outras impressões sobre isso. Muito bom. Foi excelente a sua contribuição, a do outro colega aí, ajudou muito. Cresceu muito meu entendimento. Foi muito bom. Eu acho que esse é o objetivo dessas reuniões. Muito bom. Sim. Muito bom mesmo. Algum comentário? Vamos em frente. Vamos em frente. Você teria como fazer uma síntese do que você falou, assim, hierarquizando esse desdobramento pequenininho e postar no grupo? Que eu entendi, acompanhei, e ao mesmo tempo já perdi a metade, que eu estava tentando colocar. É porque foi o que a Estela falou, a Estela tem razão. Quando a gente fala do grande universo e a gente está falando de cosmologia, a gente entende a Ilha do Paraíso, a gente entende a Vona, a gente entende os 7 superuniversos, a gente entende os universos exteriores. Quando a gente vai fazendo a correlação disso com as deidades, isso vai ficando muito complexo. Primeiro porque algumas estão em factualização ainda. E outra que elas são interassociadas, mas elas são uma coisa só, elas são manifestações de Deus.
Só que é um esquema muito colossal, é tudo muito grande, então é realmente muito difícil de entender. Para isso, tem até uma apresentação dos estudantes de Urântia do Dalmolin, que ele explica, não da forma que eu expliquei, porque ele tem um entendimento um pouquinho diferente, mas tanto eu quanto ele, a gente tem a mesma, conceitualmente a mesma coisa, só que o jeito que ele explica é um pouquinho diferente do jeito que eu explico, mas tá tudo certo. E lá ele explica tudo isso que eu falei, Ok. entende? O detalhe, Eu acho que a diferença do que você expôs agora e o Dalmolin é que ele tem uma explicação praticamente o que você falou, mas com gráfico. Então, Sim, facilita muito o nosso entendimento. Olha que você foi muito feliz em falar isso, e é exatamente não, mas é próximo a isso. E um gráfico daria um entendimento bem melhor para a sim, gente. Eu dar uma limpa. sim, ele fez. Eu tenho esse material, é muito bom. É, o detalhe para quem se interessar é que está sendo gravado. Então, tudo que foi falado, vocês poderão ouvir novamente na gravação. A gravação, depois que terminar, que a Estela conseguir, será disponibilizada. Daí ouve-se novamente, tira-se dúvida. Certo? Ok, Vamos em frente. certo. Muito bom. Vamos lá. 7. Último, a deidade que se projeta a si próprio e que transcende o tempo e o espaço. Deidade onipotente, onisciente e onipresente. Esta deidade funciona no segundo nível da expressão da divindade unificadora, como supracontroladora eficaz e sustentadora absoluta do universo mestre. Comparada ao ministério das deidades no grande universo, essa função absoluta no universo mestre equivale ao supercontrole e à supersustentação universal, algumas vezes denominada ultimidade da deidade. Podemos seguir? Veja bem, aí já aparece conceito novo, absonita. Absolito. É complicado. Posso fazer uma nova Deve. observação? Quando a gente fala de absoluto e absonito, fica um pouco complicado, porque um é fora e o outro é além. Então, quando a gente está falando a gente está falando de absoluto, a gente está falando fora. Quando a gente está falando de absonito, a gente está falando além. Ou seja, quando a gente está falando de absoluto, a gente está falando fora do tempo e do espaço. A Ilha do Paraíso é fora do tempo e do espaço, certo? Ela não inclui, ela está excluída do tempo e do espaço, rejeitada do tempo e do espaço. Ela está fora do tempo e do espaço. Agora, quando a gente está falando do absonito, a gente está falando de algo que está além do tempo e do espaço. Nenhum dos dois a gente entende, tá? Mas, quando a gente está falando de além, a gente está falando de algo que está além do tempo. Ele excede o tempo do espaço, ele transcende o tempo e o espaço. Parece que é a mesma coisa, mas não é. Porque quando a gente está falando que está fora, porque quando a gente está falando de absoluto, a gente está falando de deidade, né? E a gente está falando de algo que está fora, simplesmente porque a deidade é a deidade, ela está fora do tempo e do espaço. Quando a gente fala do absonito, a gente está falando de algo que está além. Ou seja, imagina, a gente tem o finito, o absoluto e o absonito. O finito é o que a gente vive, começo, meio e fim, certo? A gente tem o absoluto, que ele está fora do tempo e do espaço. O paraíso está fora do tempo e do espaço. Ele é fora, como eu falei, ele é excluído, ele é fora, ele está rejeitado do tempo e do espaço. O absonito, ele está além. Então é algo que assim, então você está imaginando assim, o absoluto, o finito, com começo, meio e fim,
E o absonito é aquilo que está além do tempo e do espaço. Então, o que seria isso? A gente não sabe, porque todos as quatro, os quatro, as quatro faixas do, do universo exterior, elas vão ser experiência, mas é além do tempo e do espaço, é absonito. Ela excede o tempo e o espaço. Então, não sabemos. Para mim, eu tenho dificuldade de entender tanto o absoluto que está fora, quanto o absoluto que está além. Então, para mim, é confuso. Mas essa é, em teoria, a diferença entre um e outro. Pode-se dizer que, por exemplo, um finalitor é um ser absonito? Não, O finalitor, não. não, Ele não transcendeu o tempo e espaço? não. Não Agora, transcendeu. vamos dar oportunidade a Daniela e depois a Lilian para tecer comentário e vamos complementar. Vamos sim. Daniela, depois Lilian. Então, a minha pergunta é a seguinte: o eu sou, que é esse fragmento do Pai do Paraíso que habita na minha mente, ele é a reunião, a união, a comunhão de todos esses conceitos que a gente está lendo? Isso que eu gostaria muito de saber. Ainda não foi apresentado o conceito, mas nós temos muita oportunidade de tratar do conceito eu sou. E é muito bem explicado no documento que trata disso. Então, com certeza, vai ser bem satisfatório. Agora, no momento, nós vamos passar, mas adiante virá o conceito do eu sou. Porque Qual é ele o requer... documento, Sabino? Repete bem aí. Qual é o documento, só para Não, anotar aqui. não, eu não digo agora o documento, mas na sequência terá o documento que vai tratar do eu sou, porque é algo com quem estamos um pouco familiarizados e que é muito interessante, mas não é o assunto agora dessa sequência que estamos lendo, porque ele tem um capítulo à parte. Pois é, mas a minha dúvida é saber se o eu sou é a totalidade de todos esses deuses ou não, de todas essas definições que a gente está lendo ou não. Isso aqui, absoluto, absonito, supremo, o último. Se o eu sou é aquele ser que está em contato com todos esses. É isso que eu queria saber. Não dá para responder diretamente sim, não é agora, porque nós temos que estudar os componentes, os desdobramentos que incluem o eu sou e quando e quem e como é o eu sou. Isso é uma parte. Nós deveríamos dedicar horas para discutir. Então, não seria o caso de responder agora. É isto, não é isso. Porque ele requer uma amplidão muito grande. Está entendendo? Não se pode responder agora esse conceito do eu sou se ele é tudo isso. Porque nós entenderemos claramente quando chegar naquele documento específico. Entendi, Sabino. Obrigada pela resposta. Obrigada. Se for fazer isso agora, nós vamos criar vários ramos de discussão para esclarecer que todos são importantes, mas vamos distanciar do centro da atual discussão. Lilian, por favor. Boa noite. Então, eu sempre entendi que o absonito ele é uma realidade entre o finito e o absoluto. Nós temos a realidade finita nos 7 superuniversos e os universos exteriores terão a realidade absoluta. E depois que virá a realidade absoluta. Então, eu entendi, acho que um pouco diferente do Eduardo. Eu não sei, então, agora qual Não, que é. eu não disse, eu não disse exatamente isso. O que eu disse é que existe o finito,
o absoluto e o absonito. Eu não fiz uma interassociação que um está mais próximo que o outro. Tanto porque eu não posso afirmar algo assim, eu não sei, na verdade. Eu entendo que existe o conceito, o que eu falei foi a respeito do conceito de todos eles, em que um está dentro e o outro está fora. Então, eu não faço essa associação. Não digo que está errado, mas também não digo que está certo. Eu não coloco essa ordem. Eu não entendo assim, mas não posso te afirmar. Voltemos à leitura e Ok. permitamos que o significado vá se distribuindo dentro de nós, como o sangue flui pelas veias e artérias com oxigênio, etc. Então, 7, último, a deidade que se projeta a si própria e que transcende o tempo e o espaço. Deidade onipotente, onisciente e onipresente. Esta deidade funciona no segundo nível da expressão da divindade unificadora, como supracontroladora eficaz e sustentadora absoluta do universo mestre. Sustentadora absoluta do universo mestre. Por isso, o último. Comparada ao ministério das deidades no grande universo, essa função absoluta no universo mestre equivale ao supercontrole e à supersustentação universal, algumas vezes denominada ultimidade da deidade. Deixemos que cada significado desenvolva dentro de nós uma compreensão. Mas parece que a Lilian quer contribuir. Não, eu esqueci de baixar a mão, mas aqui Então, tá. Esse último, né? Ele é o Deus é o próximo, porque nós temos o Supremo, que é o Deus do espaço finito, e daí o último que será a experienciação, né? O Deus que vai experienciar o espaço absoluto. Marcos, pode continuar a leitura, por favor? Vamos lá. O nível finito de realidade caracteriza-se pela vida da criatura nas limitações do tempo e do espaço. As realidades finitas podem não ter fim, mas têm sempre um começo. Elas são criadas. O nível da supremacia da deidade pode ser concebido como uma função relacionada com as existências finitas. O nível absoluto da realidade é caracterizado por coisas e seres sem começo nem fim, e pela transcendência do tempo e do espaço. Os seres absolutos não são criados, são derivados, simplesmente são. O nível de ultimidade da deidade conotam uma função relacionada às realidades absolutas. Sempre que o tempo e o espaço são transcendidos, não importando em que parte do universo mestre, esse fenômeno do absoluto é um ato da ultimidade da deidade. Vamos? Comentários? Lilian, por Tenho, favor. posso?
Desculpa, a Lília levantou a mão. Quem era segundo? Era a Eduardo? Lília. Lilian primeiro, depois quem pediu a palavra. Tá. Então, sempre quando a gente pensa em Deus o último, dá a impressão de última coisa que acontece, né? Não, mas Não. depois do Deus o último, ainda nós temos o Deus o absoluto. Então, é por isso que, às vezes, assim, eu me confundia. Mas é o que a gente tem, né? Tem o Supremo, então, que é o Deus do finito, o último, que é o do absoluto, e o absoluto, que é o de todas as coisas, né? Que nós vamos chegar perto, que nós vamos chegar perto do absoluto, imagina, né? Nós vamos ter que passar ainda como finalitores por todos os espaços criados, né? Provavelmente trabalharemos como administradores lá, nós estamos sendo treinados aqui para isso, e depois vamos pertinho do absoluto. O livro diz que pode ser que aconteça isso. Obrigada. Bem, muito bem. Eduardo, por favor. É exatamente isso, Lilian. Só que o que eu acrescentaria no que você trouxe de contribuição é que o absoluto, ele não depende de Deus absoluto para se tornar absoluto. Absoluto já deu, Deus inqualificável, né? O absoluto inqualificável, até o absoluto da deidade, Deus o Pai, ele é absoluto. Todas as deidades são absolutas, tá? Aí aí o restante que você trouxe tá correto, mas ele já existe o absoluto, ele não depende de Deus absoluto para isso. Assim, uma conjectura é que Deus absoluto talvez entre num absoluto, sim, né? No final de tudo, mas nem os seres celestiais, nos reveladores, sabem, eles conjecturam isso. Então, essas três realidades, elas de alguma forma já existem. Até mesmo acredita-se que o absonito já tenha sido experienciado também, em algum nível, né, nos espaços exteriores. Eles têm um capítulo que fala que existe um canal de energia que vai para os espaços exteriores, mas não se sabe exatamente o que é, né? Não se iniciou ainda, mas algo consome energia lá, né? E com relação ao texto, né, relação a esse questão do absoluto absonito, eu acho que o mais fácil para entender mesmo são as palavras, né? Porque e as palavras que eu diria que ajudam a entender a diferença é a palavra fora para o absoluto e a palavra além para o absonito. A palavra transcender para o absonito e cadê o texto? Pegando aqui a palavra. Peraí. Ainda vai ser Isso. lido o nível absoluto. Mas do absonito. Do absonito é a transcendência. É a transcendência e o fora. São palavras que ajudam a entender. Muito bem, sigamos, Marcos, lê. Vamos. O nível absoluto não tem começo nem fim. É fora do tempo e do espaço. Por exemplo, no paraíso, o tempo e o espaço não existem. Assim, o status tempo-espacial do paraíso é absoluto. As deidades do paraíso alcançam esse nível existencialmente por meio da Trindade. Mas esse terceiro nível de expressão unificadora da deidade não está plenamente unificado experiencialmente. Quaisquer que sejam o momento, o local e o modo como funcione o nível absoluto da deidade, os valores e significados paraíso absoluto são manifestados. A deidade pode ser existencial como no Filho Eterno, experiencial como no Ser Supremo, associativa como em Deus o Cétuplo, indivisa como na Trindade do Paraíso. Comentários? Ivanil quer fazer algum comentário?
ou pergunta? Eu vou construir alguns bonequinhos aqui, vou colocar os nomes desses deuses para eu conseguir gravar tudo isso, porque até agora está difícil de visualizar, criar uma imagem para melhorar o entendimento. Mas está me ajudando muito, muito, muito. Principalmente a contribuição do Sabino e do Eduardo, está me ajudando a compreender bastante. Mas eu penso que eu vou precisar trabalhar mesmo com essa questão de criar uma memória para conseguir construir um caminho de entendimento. Muito obrigada, Sabino. Pode ir? Um detalhe, um detalhe. Uhum. A Trindade permite que as deidades do paraíso alcancem esse nível absoluto. Mas esse nível absoluto não está plenamente unificado experiencialmente. Experiencialmente quer dizer quando o nível está funcional, está se relacionando, está tendo realidade. Então, ele não está plenamente unificado experiencialmente. Então, aí explica, quaisquer que sejam o momento, o tempo, o local, o espaço e o modo, a ação, como funcione o nível absoluto da deidade, os valores e significados paraíso absoluto são manifestados. Então, entendemos assim, esse terceiro nível de expressão absoluto, expressão unificadora da deidade, não está plenamente unificado experiencialmente. Porém, os valores e significados paraíso absoluto são manifestados. Isto porque, em seguida, é esclarecido. A deidade pode ser existencial, como no Filho Eterno. O Filho Eterno é existencial. Ele sempre existiu porque ele sempre esteve no Pai. Experiencial, como no Ser Supremo, porque o Ser Supremo veio a existir para tocar a criatura e a criação. Aquela imagem na Capela Sistina de Michelangelo, que seria a criação de Adão, sabemos que ele não é o primeiro homem, mas é o modelo original de homem. Então, ele é um filho material. Aquela imagem de Deus estendendo a mão e apontando o dedo para tocar o dedo de uma criatura chamada Adão, mas que é o ser humano, aquele é o ser supremo, porque todas as experiências vividas por todos os seres humanos de todos os universos habitados é recolhida, vão fazer parte do Ser Supremo. Não importa o tipo de experiências, todas. Então, é experiencial como no Ser Supremo, porque ele cresce com as nossas experiências. Todas. E é associativo, como em Deus o cétuple. Está aqui em seguida. Associativa como em Deus o cétuple. Isto porque
toda a existência e toda a experiência se relacionam umas com as outras e interagem e trocam valores e significados, como em Deus o cétuplo, que trabalha com todas as sete. E, ao mesmo tempo, a deidade pode ser indivisa, como na Trindade do paraíso, porque a Trindade não pode ser dividida. Onde está o Filho, está o Pai. E onde está o Filho, está o Pai e o Espírito. Onde está o Espírito, está o Filho e o Pai. E assim eles são indivisos. A deidade na Trindade é indivisa. São três em um, mas é um em três. É indivisa. Nós entendemos isso. E a deidade é a fonte de tudo aquilo que é divino. O ajustador do pensamento em nós vem da deidade. Ele é divino. Somente o ajustador é divino em nós. Mas nós não somos uma deidade. Nós não somos divinos. Somente o ajustador. Então, isso esclarece um pouco. Foi lido este último parágrafo? A deidade é a fonte de tudo aquilo que é divino. A deidade é invariável. Daí nós sabemos da retidão, da justiça e do amor de Deus, porque é invariável e caracteristicamente divina. Agora esclarece, mas nem tudo que é divino é deidade, necessariamente. Ainda que esteja coordenado com a deidade, nosso ajustador está coordenado com a deidade. E tenha a tendência de estar em alguma fase em unidade com a deidade, espiritual, mental ou pessoalmente. Quando nós fusionamos, nós fazemos tudo isso de uma só vez. Ficou claro? Eu continuo confusa, Sabine, porque esse conceito do pai do paraíso, o pai no paraíso, eu entendo que ele eu vou usar o termo que vem na minha mente, do jeito que vem, que ele sabe de tudo, que ele está em tudo. Então, assim, para mim, com a consciência que eu tenho agora, mesmo com tudo que eu li, sabe, assim, só fica assim, repetindo na minha cabeça. Ah, ele é tudo. Tudo isso daí. Assim, eu tô vendo como funciona uma empresa, mas a empresa inteira é aquele ali, entendeu? É tipo assim, eu não sei se eu consegui me expressar, gente, mas eu tô cheia de dúvidas. Essa parte do livro. Nós dizemos o seguinte: não precisamos nos apressar para entender tudo. E não precisamos nos preocupar por ter dúvida. O que importa é que os elementos e os conceitos foram mastigados, foram engolidos, foram integrados na nossa mente, na nossa alma e no nosso espírito. Retornar ao intelecto, à compreensão, leva tempo, porque mesmo as vitaminas que engolimos demoram para fazer efeito no nosso organismo. Então, não tenhamos pressa de entender, de ter tudo clarinho agora e já, porque são conceitos novos e muito amplos. O que importa é que estamos tratando deles e que estamos tocando neles. Eles já estão tendo registro em nós. Isso é o que importa. E não vamos perder nada pela parte que não compreendemos.
Até onde foi lido, Marcos? Você lembra? Até onde você leu agora. tu leu até da idade ali, toda. Até aqui, né? Então, nós vamos parar por aqui e vamos ler na próxima o 0116. Tudo bem? Tudo bem. Acho que a Dani quer falar ainda. A forma de quando vamos a um banquete, ou mesmo a um buffet, chamados os self-services, o autosserviço, nós não comemos de tudo de gostoso que está lá oferecido. Os nossos olhos se comprazem de olhar tanta comida atraente, mas não comemos de tudo. Da mesma forma, estudamos agora, mas não esperemos entender tudo, porque leva tempo para assimilar, integrar, diluir, distribuir e reunificar. E a nossa mente tem a capacidade de sintetizar tudo e nos dar o resultado sintetizado. E quando nós falamos entendi, estou consciente, estou ciente, é quando a coisa cala dentro de nós. Mas está lá dentro. Você não pode dizer que não tem. É como encher o bolso de dinheiro e não gastar. Só vai gastar quando tiver necessidade. Nem que seja para dar a alguém que precisa. Da mesma forma, o aprendizado e o entendimento de conceitos e valores novos. Podemos deixar a leitura para a próxima semana, só ouvindo o que mais a Daniela quer contribuir. Ai, gente, eu queria primeiramente agradecer que todas as perguntas que fizeram, tudo que falaram, foi muito legal e eu valorizo muito essas reuniões aqui com o Sabino e é o meu comentário em cima dessa valorização, que teve uma vez que o Sabino, antes de iniciar a reunião, ele falou assim, vamos pedir para que, não foi antes, na verdade, eu não sei em que momento foi, mas ele falou para que os significados, assim, tipo, ó, tudo que a gente vai ouvir, os nossos ajustadores já sabem. Vamos nos, né, conectar, deixar fluir, permitir que os nossos ajustadores entrem agora em conexão e que a gente receba os significados de toda essa leitura. E essas minhas perguntas de hoje, porque realmente estava aqui assim, tipo, mas espera aí, aquela dúvida, aquela coisa. E tipo assim, eu querendo saber de vocês, entendeu? Sim, vocês que leem, como se eu não pudesse consultar meu espírito da verdade, o que eu sinto de verdade em mim, essas coisas todas, né? Mas assim, sem querer desmerecer isso, entende? Mas são dois níveis. Eu puxo para esse lado de pedir e também quero ouvir o que os outros têm a dizer, porque às vezes essa minha pergunta, ela vem através de outra pessoa. Mas, enfim, e aí, só que nesse momento agora eu percebi que toda essa minha indagação, essa pergunta é meu puro intelectual, como o Sabino falou. Ó, vamos deixar o intelecto um pouco de lado. É tipo, é o meu ego aqui agora querendo saber, sim, mas e aí? Me cutucando, entendeu? Sim, mas e aí? Tipo, a validar tudo que eu tô lendo do livro de Urantia, sim, mas esse eu sou aí, e insistindo nisso. E quando o Sabino falou isso, ó, intelecto, não sei o que, eu fiquei, meu Deus, eu só tenho que relaxar, curtir o que eu tô ouvindo agora, absorver isso aqui que foi muito grandioso, e ir com calma. Poxa, são 570 corpos, ainda por aí. Tem um universo aí gigantesco para percorrer e eu aqui querendo saber imediatamente o que significa, porque se eu não souber, eu não sei, sabe? Então, assim, é isso que eu quero finalizar aqui o meu feedback. E isso para mim foi ótimo, porque me trouxe o quê? Para o meu espaço de eu posso me acalmar, eu posso ficar tranquila, eu posso apreciar a jornada. Tranquilo, tem muito tempo ainda. Muito obrigado. Muito obrigado.